o apóstolo Pedro escreveu algo tão interessante na sua segunda carta, que diz assim: amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Aqui nós temos um conteúdo da vida dos seminários, da preparação de vocacionados. Amados, essa é agora a segunda carta que lhes escrevo. Primeira lição aí do texto: professores, escrevam as suas aulas, escrevam as suas mensagens. Se não conseguem publicar, deixa escrita, que um dia alguém vai descobrir, e depois que você for para o céu, alguém vai publicar e ganhar dinheiro nisto. Alunos, aprendam a escrever através da inteligência bíblica. Não caiam no vício dessa ferramenta fabulosa que nós não tínhamos na nossa época, a inteligência artificial. A use com sabedoria, mas esteja acima de tudo a inteligência bíblica. Escrevam. Em ambas, para despertar lembranças à mente sincera. Nós temos que transmitir o conhecimento da palavra de Deus, para levar lembranças às pessoas, elas lembrarem, memorizarem, trazerem em si uma mente sincera, para que haja recordação. E aqui ele fala das palavras dos profetas, Antigo Testamento. Aliás, eu não vi o professor de Antigo Testamento aqui, não veio. E das palavras do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, transmitido pelos apóstolos. Novo Testamento, tradição apostólica dos ensinos de Jesus, dos mandamentos de Jesus. Aqui está a síntese do valor de um seminário, de uma igreja, de uma academia bíblica. Aliás, a Bíblia é o centro das nossas instituições. Todas as disciplinas estão na centralidade crística de Cristo, a partir do conhecimento bíblico. Então esse texto nos traz aqui todas as ferramentas, ou todos os ingredientes, para um bom semestre da palavra de Deus sendo exposta neste lugar. Que bom! Luciana, onde está? Desculpe eu não posso dizer isso, que eu estou velho, mas a minha lembrança, depois de uma pancreatite que eu quase fui embora, depois de colocar 3 pontes de safena, e quase fui embora, e o ano passado mais 2 estentes. Então me perdoa, isso daí tudo leva a gente a ficar meio velhinho. Agora, em aula, eu sempre dei aula com cafezinho. Disse que o café ajuda a despertar. Eu coloco sempre um pouquinho de leite. Aqui não colocou, porque o leite é memória. O café desperta e o leite traz memória. Então isso ajuda nas lembranças, viu, Luciano? Agora eu te vendo assim direitinho. Isso há nem vou falar quantos anos atrás, não é? Por isso que a gente... Aí vê o Ricardo Farias, quase todos eram solteiros na época. Luciano, você era solteiro ainda? Não, você já era casado. Mas o Ricardo era solteirão. Nossa, então, é isso mesmo. Veja, Ricardo é desse jeito. Imagine há 20 anos atrás, solteiro, como é que ele era? O Ronald, eu lembro dele assim, Toquinho, já era meio gordinho naquela, meio magrinho, forte, com uma
uma mochila nas costas. Que coisa linda revê-los depois de tantos anos. Mozart sempre foi imponente, não é? Sempre foi aquele jeito, já começando pelo nome, né? Mozart, né? Traz esta lembrança tão gostosa dos tempos do seminário. Isso me traz muita alegria, muitas saudades. Agora como professor aposentado, não é? Só professor convidado, então estando aqui hoje me traz muita alegria. Como a aula já tem horário para terminar, eu vou falando. Não tem uma organização muito lógica, mas é um resumo de algumas coisas que os professores aqui já sabem de cor e salteado. Aos alunos, o interesse de pesquisa. E aqueles que estão aqui, para que haja a palavra profética de Pedro, despertar uma mente para conhecer os segredos da palavra de Deus. Eu tenho aqui um botãozinho mágico, cada vez que eu apertar assim, ó, muda. É uma tecnologia tremenda. Depois o Isaac ajuda a vocês entenderem como é que funciona esse aparelho aqui. Falar sobre exegese, já viu que o professor de exegese está aqui, mas eu quero trabalhar com uma questão um pouquinho prática do estudo bíblico. Mas eu queria começar com uma parte para mim fundamental no estudo da Bíblia. Coisas que o seminarista não pode perder. Porque há duas coisas que o seminarista esquece quando está estudando. Esquece que é crente e esquece que é gente. Não é? Esquece que é gente porque acaba cometendo alguns equívocos, não é? Nos seus estudos, achando que é melhor de todo mundo, não é? E crente porque já não começa a dar trabalho na igreja, começa a dar trabalho para o pastor, não ora mais, não faz mais a leitura bíblica, né? Fica uma coisa esquisita. Mas o seminário vai melhorar isto. Há 3 áreas importantes que não podemos esquecer, que temos que trabalhar com a Bíblia na construção da seriedade acadêmica. É esse livro sagrado. Quando eu tenho a certeza de que eu tenho um contato com o Deus desse livro. Nós chamamos o tripé do crescimento da espiritualidade cristã. Um banquinho de 3 pés, quando um quebra, ele não fica mais firme. E nós não podemos perder esse tripé da vida cristã. O primeiro está relacionado à minha vida com Deus, mas a Bíblia no centro. Você não pode perder o que nós chamamos da vida devocional. É a sua vida em que você vai ter contato com a palavra de Deus em momentos singulares, momentos muito íntimos com Deus. Quando Deus fala na circunstância e no momento em que você está passando. Aquele momento de aflição, aquele momento de dúvida, aquele momento em que você perde o chão e está no quarto sozinho e ora ao Senhor e abre a Bíblia dizendo: Senhor, fala ao meu coração. E você abre a Bíblia e lê um texto. Você não se preocupou em saber qual o capítulo, qual o versículo, nem qual o livro, e nem se está no meio da Bíblia, no começo, no fim, e não há um contexto histórico, nem o autor que está falando isso, mas você lê aquele texto como palavra viva de Deus. E aí vem aquele texto tão comum e naquele momento de angústia, de choro, vem a palavra de Deus e diz: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. E aí parece que você ouviu a voz viva de Deus falando no seu ouvido. E aquilo é tremendo, porque vem um bálsamo no seu coração. Vem algo que você transborda do Espírito, porque você ouviu Deus falando
claramente ao seu problema, e a sua angústia, a sua aflição e a sua solidão. É o eu a sós com Deus, o meu eu devocional. Experiências que nós passamos que não podemos nem compartilhar, porque não são experiências normativas, não são experiências repetidas, não são experiências que dá para ensinar o outro a passar. São exclusivas. Não dá nem para comentar coisas tão íntimas que tivemos com Deus, que guardamos no coração, porque Deus fala assim. Eu não estou querendo fazer a Bíblia uma caixinha de promessa, não um livro de autoajuda, mas que Deus fala. Uma hora de angústia, de aflição, faça isso. Não largue da Bíblia. Abra em qualquer lugar, Deus vai falar ao seu coração. Porque todas aquelas palavras que estão naquele livro são palavras inspiradas por Deus, e Deus a utiliza de todas as formas e todas as maneiras para falar somente para você. O Senhor disse aos profetas: eu falei por visões, mas ao meu servo Moisés eu falei face a face. Deus não é um Deus que brinca de esconde-esconde. Você não precisa de códigos secretos para entender os segredos da Bíblia. Deus nos visita e a palavra se torna viva. O segundo momento seria a Bíblia, eu e a igreja. Deus se comunica através da palavra de Deus na vida doutrinal. A Bíblia, ela é única, escrita por diversos autores, mas traz uma unidade espiritual. O Espírito é o mesmo, de capa a capa, de Gênesis ao Apocalipse. Há uma unidade na Bíblia. Embora diversos autores, de diversos lugares, de diversas situações, de diversos mundos, é uma unidade. Alguém disse que, meio crítico, dizendo: a Bíblia é uma colcha de retalhos. Aí a outra pessoa diz assim: é verdade. A Bíblia tem livros que foram feitos individualmente, separadamente, são retalhos, mas que Deus costurou e fez uma linda peça, única e perfeita. O Deus é o mesmo. O Senhor Jesus é o mesmo, o Espírito é o mesmo. O conceito de pecado, o conceito de salvação está desde a primeira página à última. A Bíblia é uma unidade perfeita, é a palavra de Deus. E quando nos unimos na igreja para estudá-la, é desta forma. Não há divisão, não há briga, porque cada um pode compartilhar experiências, mas o intuito da comunidade cristã é estudar a Bíblia, os seus princípios verdadeiros e os atos redentores, portentosos de Deus registrados na história humana, e compartilhar aquilo que Deus é, os seus atributos, sua vontade, e praticarmos a palavra. Pois aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como uma casa construída na areia. A firmeza da igreja, não abandone. Se você é seminarista e não está indo na escola bíblica dominical, cuidado. Se você é um aluno e vem todos os dias no seminário, mas não tem o seu momento especial com Deus no quarto, orando, cuidado. O banquinho vai cair da sua vida. Você não vai sobreviver. Vida devocional e vida doutrinal. Vida devocional é você e Deus. Vida doutrinal é você e a igreja e sua comunidade. É no púlpito, é na escola bíblica, nos pequenos grupos, que você vai fortalecendo a unidade da palavra e a unidade do corpo. E conviver com as pessoas que têm a mesma experiência com o mesmo Deus. Mas vocês têm aqui a terceira parte do texto bíblico, que é a relação com o mundo, é a vida acadêmica. É você utilizar a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus escrita em palavras humanas.
A Bíblia não tem a ver nada com o Alcorão, que foi dado como sendo um livro em que um anjo ditou as palavras e veio de uma revelação angelical e alguém anotou e escreveu. Nada diferente do que os judeus chamam da Torá, que também é a palavra absoluta, é a presença absoluta, é deificação, é a absolutização da lei, como sendo a única forma de Deus se apresentar ao homem através da lei. Não, a Bíblia é o registro de como Deus se revela na história humana, no jeitão humano. O texto bíblico está recheado de elementos culturais. A língua hebraica, a língua é um elemento cultural. O hebraico antigo, o grego comum, o mundo bíblico. A mensagem está impregnada de elementos que estão dentro de um tempo e dentro de um espaço. E por isso ela está em linguagem humana. E aí eu tenho que usar todos os recursos do conhecimento humano. Arqueologia, geografia, filosofia, psicologia, sociologia, antropologia, paleontologia. Todas as ciências são instrumentos para compreendermos melhor a palavra de Deus, que está dentro de uma linguagem humana. E Deus fala desta forma, na forma mais simples possível. Professor de grego, o grego na Bíblia é o grego mais simples possível. Deus utilizou a língua mais simples para poder comunicar as suas verdades absolutas. Não escolheu aquele grego filosófico, aquele grego bonito. Escolheu o grego chulé, o grego simples, o povão falado, cheio de misturas. Porque Deus se comunica em linhas tortas, isto é, com homens imperfeitos. Usou homens de carne e osso para escreverem. Visitou homens e mulheres e ali se revelou como ele era na sua totalidade. E homens escreveram, inspirados por Deus, mas dentro das suas limitações culturais, o poder de Deus. Quando você entende e estuda a Bíblia desta forma, esquece a sua vida devocional de igreja, você se torna um expert teológico de gabinete, conhece a Bíblia de capa a capa, derruba todas as convicções de qualquer pessoa, conhece perfeitamente, mas não tem vida. Você conhece o livro, o texto, a história, mas não conhece o Deus desse livro. Outros acham que só ficam com a vida devocional. Eu não preciso nem da igreja, nem de estudar a Bíblia, porque Deus fala do jeito que Ele quer para mim. Você se reduz a experiências místicas e pode levar também a uma fragilidade espiritual. Outros se tornam dogmáticos, fundamentalistas. É o meu líder que manda, é ele que diz a verdade, eu tenho que segui-lo. E não faz parâmetro com a palavra de Deus, e não tem vida pessoal com Deus. O meu pastor ora por mim, o meu pastor estuda a Bíblia por mim, o meu pastor faz tudo, o meu líder faz tudo. E aí então, você tem uma vida fragilizada. Então o que vamos ver agora é na área acadêmica, é nas divergências e diferenças do texto bíblico, mas que não perde o outro lado, os outros dois lados. Um livro perfeito que revela um Deus perfeito e que nos visita nas nossas individualidades, tá bom? Vamos então a esta área acadêmica, construindo a nossa definição de exegeses, ou de exegese. Palavra simples, que significa tirar a essência de alguma coisa. Significa tirar para fora o significado de dentro de um texto. Eu tenho que tirar o sentido de um texto, de uma mensagem. A mensagem bíblica está aprisionada no ambiente cultural, no mundo bíblico, na língua bíblica, na cultura bíblica. E eu tenho que usar ferramentas para libertar essa mensagem do seu tempo. Isso é uma exegese. É retirar a mensagem do seu tempo. Mas aí eu vou precisar da hermenêutica, de outras disciplinas, para inserir essa mensagem no meu tempo.
Esse é o exercício acadêmico. Você está aqui usando todos os recursos possíveis do conhecimento humano para libertar a mensagem e deixar os elementos circunstanciais, os elementos temporais, os elementos frágeis do texto, que são os culturais, para pegar aquela mensagem relevante, perene, eterna, que é presente para hoje, e colocar no nosso mundo de hoje. Esse exercício teológico tem a ver com o trabalho exegético. Mas eu não preciso estudar o grego. Por quê? Já está em português. Tinha um professor no seminário. Vocês não conheceram, não? Longini, já era do tempo de vocês, não? Professor Longini. Não, presbiteriano. Foi? Foi. A aula está gravando, né? Então tem que meter aqui. Longini passava na minha aula, abria a porta. O que vocês estão estudando grego aí? Já tem em português? Não é? E fechava a porta e ia embora. Aí, bem, eu não vou falar que eu ia fazer na outra sala. Eu entrava na sala, falei assim, olha, tudo que ele está ensinando, ele bebeu dos exegetas. Não é? É o exegeta que criou a base da filosofia. Todos os filósofos bebiam do grego. Então, esse daí bebe de lá também. Aí ficava aquela briguinha na sala, mas já está em português. Então não fique apavorado. Você pode fazer exegese na língua portuguesa, sim. E eu vou dizer por quê. Ontem eu fui no aniversário de uma irmãzinha na igreja com 90 anos. Eu vou correr com a aula. Eu já nem sei qual é a aula que eu comecei. Mas isso é importante. Tudo o que eu falar aqui é importante, tá? Eu fui no aniversário de 90 anos de uma irmãzinha. E eu não sabia, ela me convidou para o almoço. Pensei que era só eu e ela convidou as amigas dela do científico. Tinha uma de 94, a outra de 93 e a outra de 88. Eu sentei, eu tenho foto depois, moço, eu te mostro. Sentadinhas todas assim à mesa. O almoço era uma delícia, mas eram gente boa. Gentinha boa, toda arrumadinha, todas enfeitadas, e começaram a contar a história. Aí eu falei assim, entre algumas conversas, eu falei, escuta, quem estudou latim? Todas elas levantaram a mão. Era obrigatório o latim. E o grego? Aí uma levantou a mão, eu peguei o grego. O grego era matéria obrigatória no científico no Brasil. Os seus avós que estudaram grego. Aliás, é matéria obrigatória hoje para qualquer aluno na França. Qualquer menino de 10, 12 anos tem alfabetização no grego, que é língua mater também da língua portuguesa, mas foi tirado. Mas o latim faz parte também. Eu não vou perguntar se alguém estudou latim aqui, que eu não quero constranger ninguém, mas aí eu perguntei, e francês? Todas levantaram a mão. Latim, francês, eram matérias obrigatórias, que eram matérias correlatas na construção da nossa língua portuguesa, não é? Hoje não sabemos nem grego, nem latim, as palavras, mas temos esse texto, não é? Essa é a nossa. Aí você vai para um seminário, e aí tem que estudar grego. Se você entrar em filosofia num seminário católico, tem que estudar latim, não é? Então é o castigo de quem é chamado pelo Senhor. Mas isso já foi castigo para todo ser humano, né, brasileiro. É que a nossa educação tem desaparecido desta forma. Mas você tem a Bíblia no texto em português. Mas aqui está o problema. Nós somos atormentados pela multiplicidade e diversidade de edições da Bíblia. Se o pastor pedir, vamos ler o verso tal em público, e cada um lê na sua Bíblia, vira uma Babilônia. Não temos mais aquela Bíblia única que era padrão de todos. Nós temos uma diversidade de versões, uma multiplicidade de versões, e que isso nem sempre foi assim, não é? Durante milênios, o cristianismo viveu com uma única Bíblia e nem era de línguas maternas, era uma língua sagrada, o latim. O cristianismo adotou uma língua santa, só poderia ler a Bíblia em latim, mesmo não entendendo nada. Depois, os reformadores quiseram trazer a língua para as línguas modernas, e aí foi um grande avivamento,
foram buscar o texto hebraico, grego, e aí formaram a Bíblia, cada um na sua língua. Aí nascem as Bíblias do inglês, do espanhol, do francês, não é? De todas essas línguas que estão hoje formando a Europa, nascem o texto bíblico a partir de 1600, de 1500, 1600. E aí vem a questão da doutrina, não é? Quem é que tem autoridade? É a Bíblia ou a igreja? Aí começa aquela briga também entre o cristianismo romano. E aí as Bíblias vêm aparecendo, não é? A versão Almeida, por exemplo, sofreu tantas mudanças que hoje nós temos Almeida atualizada, Almeida emendada, Almeida corrigida, Almeida revisada. Eu descobri Almeida clássica, não é? E uma série de Almeidas por aí, não é? Existe essa palavra, Almeida remendada, não é? Antigo, e agora Almeida clássica. Então, qual é o texto que vale hoje? Vem o grande problema nosso, como líderes e estudantes da Bíblia, não é? A editoração, então, piorou. Hoje existem Bíblias anotadas de tudo quanto é tipo. Certamente você tem uma, eu compro todas as Bíblias anotadas. Eu tenho uma coleção de mais de 120 Bíblias, mas eu tenho, o que eu uso é a mais simples possível, porque hoje as Bíblias anotadas, elas tomaram conta e cobriram o texto bíblico. As letras são maiores, o texto é maior, você nem lê o texto bíblico, e nem sabe o que é texto bíblico e o que é anotação. E para você é tudo Bíblia, é tudo a palavra de Deus, não é? Eu falei com Israel Belo produziu uma Bíblia pela Sociedade Bíblica, é um tijolo, já viram a Bíblia de Israel? Não, tijolo. Não dá para carregar. Eu falei assim, Israel, não dá para carregar, não é? É um tijolão. Agora ele está produzindo a Bíblia em partes, em livrinhos menores. Mas foi uma febre, ou está sendo uma febre desta forma. Mas como é que nós podemos vencer as nossas dificuldades? Nós vamos comentar alguma coisa nesse sentido, sobre o distanciamento do texto e leitor. Eu vou comentar apenas. Não se preocupem, eu posso fornecer depois, através da direção, um texto sobre o que eu estou falando e também o PowerPoint. Então não precisa ficar preocupado aí com esse material, fica à disposição de vocês. A distância do texto e leitor. Distância espacial. O mundo bíblico é do outro lado do mundo. Começa por aí. Geografia, fauna, flora, clima, relevo do texto bíblico é totalmente diferente do nosso. Então eu tenho que usar todos os recursos possíveis para me aproximar do mundo bíblico. As ferramentas acadêmicas, não é? Eu tenho uma distância temporal. A Bíblia foi escrita de 3 séculos, temos aí 2 séculos do cristianismo, 2 milênios, 3 milênios, 2 milênios, um mundo totalmente diferente. Eu estava comentando, acho que com Mozart, não é? Eu fiz a minha tese de mestrado em máquina de datilografia. Isso é uma loucura. Escrever 200 páginas sem erro. Vocês lembram que os tempinhos de máquina de datilografia tinha um erro? Aí tinha que amassar, jogar fora e começar de novo. É uma loucura. Enormes, não é? Hoje não, hoje é brincadeira, não é? Eu peguei o Novo Testamento, eu era fissurado em grego, eu peguei o Novo Testamento grego e tirei cópia, que cópia já era uma coisa boa, e eu cortei linha por linha dos versos bíblicos, do Novo Testamento todo. Eu mostro para vocês, eu conto. Então é um trabalho. Hoje não, você brinca no texto, muda e faz a brincadeira, mas a distância temporal, não é? Muda a questão do ambiente. A distância de mentalidade, a mentalidade do homem bíblico é diferente da nossa mentalidade. Então eu tenho que entrar na mensagem sobre o espaço, o tempo, a mentalidade, a linguagem textual e a distância teológica. Martin Ashard trabalha com essas questões sobre como ler o Antigo Testamento, mostrando essas distâncias. É um bom livrinho para ser lido, mas eu não comento, não vou gastar tempo com isso. Por exemplo, o gênero literário, não é?
A Bíblia está cheia de textos normativos como lei, narrativos como história, poéticos como adoração, proféticos como exortação, apocalípticos como esperança, evangélicos como proclamatório, epistolares que são ensino. Então, cada bloco da literatura, embora sendo uma palavra, um autor, há uma diversidade de gênero que altera a maneira de ler, não é? Por exemplo, a teologia dos Salmos é uma teologia fraca. O Senhor diz assim: eu ajuntei os meus filhos como uma galinha junta os seus pintainhos. Hã? É óbvio. Usa Deus comparando com um bichinho, não é? Então, essa linguagem da pobreza, mas com a riqueza poética, não é? Tem um valor poético do sentimento, não é? Paulo é mais mente, é mais razão. Então, há uma série de mudanças do gênero. Mas eu queria ainda mostrar que o mundo bíblico, né? E todo joelho se dobrará nos céus, na terra e debaixo da terra. Isso é um elemento cultural. Aliás, a ciência, naquela época, no mundo bíblico, não havia divisão entre ciência e religião. Então era um conceito único, era assim a cosmologia da época. Eles entendiam que existia a terra, em cima o mar celeste, azul, não é? As comportas de vez em quando se abriam e a chuva caía, mas dá comportas celestiais, acima então os céus. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sétimo céu. Eles desenvolveram essa série, né, de estágios celestes, e abaixo o lugar dos mortos. Os abismos, os oceanos, o oceano fazia divisão com o lugar dos mortos. Então a Bíblia está equivocada nisso? Não, a Bíblia está aprisionada na maneira com que as pessoas na época entendiam, não é? E o que está dizendo isso? Que todo joelho se dobrará, significa que todo ser do universo, e não há nenhum lugar que Deus não esteja presente em que será adorado. Mas nessas distâncias, nessas construções, nós podemos entender sobre o cativeiro babilônico. Eu vou pular um pouquinho. Nós podemos compreender, por exemplo, o judaísmo. Você sai do Antigo Testamento e entra no judaísmo, e é uma confusão, porque nós vamos ver um judaísmo tão dividido quanto o nosso. Não dá para ver daí, dá para ver? Ler direitinho? Está grande? Né? Então, nós temos que entender o mundo religioso do Novo Testamento. São dificuldades que eu tenho. Chega para um irmão que está lendo a Bíblia agora, não é? Pergunta o que é saduceu, o que é fariseu, o que é um essênio, não dá para ler todo, um herodiano, o que mais que tem aí? O alexandrino é o judaísmo cismático, não? Helenístico, o judaísmo helenístico, tem o cismático, tem o separatista. Então o judaísmo era dividido em muitas denominações. E aí você vai lendo o Novo Testamento, fala de todos esses nomes, que Jesus escolheu um zelote. O zelote era o judaísmo nacionalista, não é? Havia os herodianos, que era o judaísmo político. Achavam que o líder, Herodes, era aquele Messias. Então você tem uma multiplicidade de seitas judaicas que estão no Novo Testamento. E é preciso compreender essa seita. Como é que eu faço? Recursos acadêmicos. É nesse lugar, é nesse banco que nós vamos estudar isso. Aí diz assim, que Jesus andava com pecadores e publicanos. Pecadores e publicanos. Eu estou levantando questões de leitura bíblica, mas quando fala assim que Jesus andava com pecadores, tem uma tradução bíblica que diz assim, pessoas de má índole. Pecadores? Mas aqui o texto é numa linguagem judaica. Quem era pecador para o judeu? Quem era pecador para o judeu? Aquele que não cumpria a lei e não guardava o sábado. Quem não guardava o sábado? O povo da terra. Os pecadores era o povo simples da roça, fora da cidade, que não frequentava a sinagoga, que não ia ao templo e que precisava trabalhar no sábado, na plantação. Eles eram odiados pelos religiosos, eram considerados pecadores. Com quem Jesus andava?
o povo simples da terra. Ele levava a palavra e ensinava a essa gente que não teve oportunidade de conhecer a religião judaica e eram desprezados, cancelados pelos judeus. Nós amaldiçoamos também os publicanos, né? Como nós falamos mal dos publicanos? Desde criança, aprendi cada cântico de Zaqueu horrível. Tem um que diz assim, ele era safado, tem um cântico que diz assim. Ele era, não sei que safado, em vez de cobrar 1.000, cobrava 1 milhão. Tem um cântico assim. E o publicano não era nada disso. O publicano, por que eles eram odiados? Porque eles precisavam trabalhar no sábado. Era o dia mais forte no Império Romano para arrecadar impostos. Os filhos dos publicanos sofriam muito. As esposas, aleijados. É claro que eles tinham, era uma prática que vinha também de famílias, não é? De pai para filho. Havia corrupção, sim. Mas com quem Jesus andava? Publicanos. Por quê? Gente cancelada e abandonada pelo judaísmo. Quem Jesus chamou para ser um dos 12? Mateus. Quando Mateus se converteu, o que ele fez? Deu um banquete e chamou todos os seus amigos publicanos. Quando Jesus desceu lá em Jericó, ele encontrou um publicano. E ele sabia o nome desse publicano, Zaqueu. Porque ele era Deus. Aquele programa Chosen, né? Os Escolhidos, já assistiram? Eu acho incrível. Eu queria fazer parte da comissão de escrever o texto. Porque eles escrevem a história no vazio e nas lacunas bíblicas. Mas eles constroem cada ideia interessante que a gente diz assim, então era por isso, né, que Mateus era meio assim, né? Ele tinha esse probleminha de autismo e a gente vai vendo. Eu queria fazer parte, principalmente de Zaqueu, porque eu acho que Zaqueu era amigo de Mateus. E que Mateus avisou a Jesus, passa lá em Jericó, eu tenho um amigo que eu quero que você vá almoçar na casa dele. Então pode acertar. Naquele dia Zaqueu levantou cedo, queria ver Jesus, e a esposa sabia que vinha gente em casa, disse assim, não, Zaqueu, fica aqui que o seu amigo Mateus vai passar aqui. Não, eu quero ver Jesus. E ela ficou fazendo o almoço em casa para os amigos de Mateus. E aí está passando na rua, aí Mateus fala assim, olha lá o lugar em que a gente vai almoçar. Ele está lá em cima da árvore. Aí Jesus pergunta, como é que é o nome dele? É Zaqueu. Aí ele chega lá e diz, Zaqueu, desce daí que eu vou para a sua casa. Mais ou menos assim, não é? Está na Bíblia? Não. Está na minha imaginação bíblica. De você olhar o texto sabendo que ali é uma história comum. Que o Deus está trabalhando com isso. Bem, isso aqui é só para aguçar o seu estudo nesse semestre. Porque para eu tirar a mensagem de um texto, eu tenho que trabalhar com algumas lentes exegéticas, algumas lentes interpretativas. Por exemplo, uma luneta eu preciso. Uma luneta para ler o texto bíblico. Porque ele está aprisionado a alguns elementos. Por exemplo, o texto original foi escrito no ambiente linguístico. Isto é, numa língua. Eu tenho que conhecer essa língua. Mas essa língua foi escrita por alguém. Você tem o conceito de uma palavra. O que é a palavra cosmos? É mundo, é grego. Cosmos, mundo. Mas quando alguém usa esta palavra, passa a ter o conceito da pessoa que está usando a palavra. Então a palavra tem um ambiente linguístico, mas tem um ambiente do pensamento. Alguém que pensou aquela palavra. Então na Bíblia nós estudamos cosmos e mundo, mas vocês vão ver dentro do seminário daqui acadêmico que o importante não é saber que cosmos é mundo. Isso é um exercício de alfabetização, de vocabulário. Mas eu tenho que saber qual é o conceito de cosmos de João, qual é o conceito de cosmos de Paulo. Porque cada um tem um significado específico. Só que Paulo não está pensando nele somente. Ele faz parte de uma teologia, de uma comunidade, de um ambiente teológico. Esse ambiente teológico é a comunidade cristã, em que Cristo é o Senhor. E ele então tem todo um conceito.
está escrito em grego, que foi escrito por um autor, um escritor humano, que está inserido numa comunidade cristã. Mas essa comunidade cristã, no Novo Testamento, está inserida em uma cultura maior, um ambiente cultural, um ambiente religioso, que faz contraponto com a mensagem do Evangelho. Por que Paulo teve que dizer assim? Pela graça sois salvos. Há um contraponto aí. Qual é o contraponto? Pela graça sois salvos. Por que Paulo precisou dizer isto? O que os judeus diziam? Que a salvação era pela obras da lei. Então, quando ele está declarando pela graça sois salvos, ele está dizendo a salvação não é pelas obras da lei, mas está no silêncio. Isso acontece no casamento. Quando alguém chega no casamento e diz assim: você aceita fulana como seu legítimo esposo ou esposa? Você diz sim. Mas no auditório estava cheio de candidatas que achavam que eles iriam escolher ela ou ele para o casamento. Quando ele diz sim para a noiva que está no altar ou para o noivo, o que ele está dizendo? Não, para aqueles que tinham alguma pretensão. Veja que as nossas palavras trazem assim sempre então um confronto dentro dos nossos conflitos. Mas o judaísmo não estava sozinho, havia um ambiente político, econômico. Em cada palavrinha do Novo Testamento, ela está aprisionada numa língua, num autor, numa comunidade teológica, no elemento cultural e no elemento político e econômico. Como é que a gente faz isso lá no Novo Testamento? Quando eu estou estudando o Novo Testamento, eu estou estudando numa língua de português, mas que teve origem num texto de língua grega, que foi usado por um autor, que deu sentido àquela palavra. Autor que traz o conceito de uma teologia da fé cristã, que traz um conflito com o judaísmo e que está inserido a um mundo do Império Romano. Tudo isso. E aí então eu tenho que começar a trabalhar na leitura bíblica, na academia, essa mensagem que está aprisionada a esses elementos. É a única forma da mensagem sobreviver. E Deus fez isso com sabedoria e nos deu a capacidade de entender como fazer esse processo. Tudo isso implica nos estudos acadêmicos que não estão departamentalizados na vida de vocês. Cada matéria é importante. Professor, nem tanto, mas a matéria é importante. Superem os professores, mas bebam, desfrutem, porque o professor vai criar o gosto e o sabor de fazer isto. Se você ficar no seminário e dizer assim, tem que fazer isso, e sair daqui reclamando, aí o professor tirou o gostoso de você fazer isso. Isso aqui é um prazer, trabalhar com os textos bíblicos. Vamos lá, mais um pouquinho. O texto começou com pedra. Nós não fomos feitos para escrever, tá, gente? Nós fomos feitos para falar. Desculpe, nem fomos feitos para falar. Fomos feitos para cantar. Os antropólogos dizem que o homem, antes de falar, cantava. Já ouviram fazer isso? Isto. É isso mesmo, Ronald. Nós encontramos isso no interior do Brasil, essas marcas. E nas ruas, os repentistas falam cantando. Literatura de cordel é um processo cantado. Aquele de rua, né, que a pessoa fala, também tem um ritmo, né, que vai cantando. O rap são marcas das origens mais profundas da mente humana, que é falar cantando. Deus nos fez assim. Nós que depois transformamos a palavra em discurso, e depois o discurso em texto. Por isso que nós estamos assim, todo mundo usando óculos.
Se não tivesse escrita, nem não precisava usar óculos. A nossa deficiência visual muitas vezes é pelo esforço visual por causa do texto. Porque não fomos feitos para isso. Dedo calejado, quando quem escrevia muito naquela época só de caneta, havia com um calo enorme, porque não fomos feitos para escrever. Mas é cultura, não é? E Deus soube disso. Então o homem começou a escrever em pedra, depois começou a escrever em rocha, né? Depois em argila, depois em, vamos lá, Isaac, depois em cerâmica, depois em papiro, aí já era vegetal, e depois tem toda uma técnica disso. Os textos foram preservados dessa forma, não é? Em pedra, depois em cerâmica ou barro, depois em papiro, depois em pergaminho, pele de animal que sobreviveu, e depois em papel, e agora em Bíblia digital. O que vem depois eu não sei, irmãos. Não será do meu tempo e da geração. Dizem que vai vir um chip em que você pode colocar num aparelho ou e que você vai pedir, quero João 3,16, aí vai sair uma vozinha aqui de dentro. Repita comigo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, vai ser assim. Dizem holografia também, mas eu não sei como é que vai ser. Mas nós somos o tempo do papel. Os manuscritos que sobreviveram durante 1000 anos, porque o papel é do século XV, 14, 15, os manuscritos que sobreviveram, a maioria é de pergaminho. Temos alguns pedacinhos em papiro, que é fragmentado, é folha seca, então não temos muitos inteiros, mas temos pedacinhos que mostram a preservação da palavra de Deus. E hoje o texto digital. Mas quais os problemas? O que está na Bíblia que não é da Bíblia? Capítulo e versículo. Eu não sei quem escreveu isso, acho que foi algum capeta. Não foi não, desculpa, Erasmo, não foi não. Mas capítulo e versículo hoje é a coisa mais difícil, porque o texto original não tem parágrafo, nem pontuação, nem ponto e vírgula, nem ponto final, nada, e nem tinha separação de palavras. E hoje o texto bonitinho, né? Separação em palavra, em parágrafos, tudo. E a divisão de verso que foi feita por uma pessoa, né, um francês, mas que depois se tornou universal, hoje a divisão de pontuação já perdeu o sentido. Muitos versos não existem mais. Poderia comentar alguns casos desses. Mas transformar versos separados em textos provas criam algumas dificuldades. Exemplo. A crise do pregador na escolha de uma unidade de leitura nas versões modernas, não é? A divisão de capítulos e versículos que foram feitos a partir do século XVI. As versões modernas, e se você tem uma Bíblia de papel, você pode ver, está dividido em versículos ou em parágrafos. As Bíblias modernas tendem a estar em parágrafos, tá? Eu não fiz o exercício de saber qual é a sua Bíblia, o nome da sua versão, mas você pode abrir aí e ver se está em versículos ou em parágrafos, não é? Dificilmente alguém vai mexer no endereçamento bíblico. O endereçamento bíblico é capítulo e versículo. Já pensou alguém mexe em João 3,16? Não, vai ser agora João 3,10. Não dá. Então dificilmente alguém vai mexer em versículos. Mas nós temos algumas questões, por exemplo, eu citei muito no seminário, de Mateus 6,33. Como é que diz o verso 33? Vamos ler juntos para vocês não dormirem. Mas parece barganha. Eu vou buscar o reino de Deus e a sua justiça, porque aquilo que eu quero, roupa, comer, beber, vestir, vem junto. Busque o reino de Deus, que essas coisas ele vai te dar. Mas essa forma, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, está numa forma positiva. Eu vou mudar um pouquinho isto. 31, não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Eu vou tirar
E vou deixar por último o verso 33 e ler assim. Veja como é que fica. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabes que necessitais de todas essas coisas, e todas essas coisas vos serão. E aí vem, então busquem primeiro o reino de Deus. Por que eu vou buscar primeiro o reino de Deus, em primazia o reino de Deus? Porque as outras coisas já foram atendidas e foram providas e providenciadas por Deus. Eu não preciso me preocupar com isso, já está resolvido. Não é barganha aqui. É porque Deus já supriu as minhas necessidades, é que eu não tenho outra prioridade a não ser buscar o reino de Deus. Não muda o sentido? Muda um pouquinho. Então, a divisão dos versos traz isso. Eu poderia trazer outros exemplos, mas vocês vão encontrar isso, não é? Vamos andando. Pontuação do texto, vocês vão ler depois. A dificuldade da pontuação do texto e é muito difícil. A respiração, veja, não tem um texto que não tinha nenhum ponto e vírgula, ponto final, traz questões difíceis. Eu vou pegar apenas de 1 João, capítulo 5. O verso 14 diz assim: e essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele... Parece que nós temos que pedir para Deus atender, temos que fazer a oração segundo a vontade de Deus. Mas não tinha vírgula no tempo. E hoje, algumas Bíblias têm trazido uma outra leitura. Essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa... segundo a sua vontade, ele nos ouve. Eu tirei a vírgula. Mudou ou não mudou? Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Mas o texto traz essa ideia. Essa é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa, ele nos ouve segundo a sua vontade. Eu posso pedir de qualquer jeito, e mesmo errado, porque ele sempre vai me ouvir. E vai ouvir segundo a vontade dele. E aí o verso 15 responde isso. Se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhes fizemos. Alcançamos as petições, não aquilo que pedimos, mas aquilo que pedimos, Deus está ouvindo e atendendo segundo a vontade dele. Isso é precioso, irmãos. Subtítulos e títulos não vou falar, vou pular. Já ouviram falar do paralítico de Betesda? João 5. Tá, ele não era paralítico. Então pesquisem isso. Depois falem com o professor. Outros textos, né? Filho pródigo. O texto não fala sobre o filho pródigo, fala sobre pai e filhos. Significa que títulos e subtítulos são orientações editoriais. Você quer fazer um sermão, você quer estudar a Bíblia? Primeiro, quando escolher uma unidade bíblica, esqueça capítulos e versículos. Escolha uma unidade sem utilizar os capítulos e versículos. Apague, pegue no computador e tire os versículos. Segundo, apague o título. O título não é do texto original, é uma orientação do orientador. Quando você lê o texto a partir do título, ele orienta e o conduz à ênfase que o título está dando, não é? Então nós temos alguns equívocos nesse sentido. Agora, eu quero terminar 9h30. As versões que você tem em mãos, a briga das diversas versões, você tem dois lados. O texto, editoras que traduziram privilegiando o texto literalmente. E por outro lado, você tem as Bíblias que privilegiaram o leitor, a compreensão. Uma tradução literal e a outra chamada tradução dinâmica. A tradução literal mecânica e a tradução dinâmica idiomática. E temos algumas paráfrases, versões secundárias baseadas em uma tradução. O maior problema nosso não é
variante textual, é variante traducional. Um número de variantes. Não dá tempo de você, mas pegue a sua Bíblia e você tem que saber. A sua Bíblia, ela é mais dinâmica ou mais literal? Tá? Se você falar o nome da Bíblia que você está aí, eu posso situar mais ou menos se ela é dinâmica ou literal. Quem tem Bíblia de papel, veja na folha de rosto, NVI é uma tradução boa, ela está na mediana, ela está entre, bem ali no centro, entre literal e dinâmica. Em alguns momentos ela foi dinâmica, mas ela é literal, mas bem no meio, bem centralizada, uma boa tradução. Outra. N é a transformadora, é dinâmica, bem dinâmica. Em alguns momentos inventa, em outros momentos assim foi feliz na tradução e dá vontade até de usar a versão transformadora. Eu já usei o texto da transformadora, mas ela é bem dinâmica, uma leitura. Oi? NAA, ela é literal. Quem está falando? NAA, ela é literal, assim, na metade daquele meio, fica na metade, não é literal 100%, uns 60%, é uma das melhores traduções. Oi? Você é literal 100%? Fiel. Porque, exatamente, porque está aprisionado ao recepto, tem sido muito fiel e mecânica, ela entende dessa forma, é ideológica, ela não pode fugir do conceito original do texto. Então, hoje existe uma corrente muito forte. A fiel, ela é literal, mas ela tem sido utilizada por movimentos que não aceitam a dinâmica. Acham que a dinâmica é uma ação não divina, mais humana que divina, e essa literal é a maneira de Deus se comunicar. Então, a King James e outras tantas. Oi? A tradução brasileira é uma tradução que surgiu no início do século, foi uma das primeiras, grandes autores, professores fizeram parte, entre elas Rui Barbosa, foi uma das boas traduções. Por força política, ela desapareceu. Voltou, a Sociedade Bíblica do Brasil voltou a produzi-la, mas assim, sem modificações, sem alterações. Mas foi um dos primeiros trabalhos no Brasil de fazer uma tradução da Bíblia. Isso na década de 30, de 25, 30, antes das sociedades chegarem no Brasil. Tanto a Sociedade Bíblica quanto a antiga imprensa bíblica brasileira. A King James é a fiel, é o texto recepto. Você pode abrir a King James e dizer assim, século de 1600 e pouco. E aí o professor de crítica textual pode falar. Quando os reformadores desejaram ter uma Bíblia não a Vulgata, eles então foram buscar manuscritos. Só que naquela época os manuscritos não eram datados, catalogados, classificados e guardados. Estavam espalhados. Aí Erasmo pegou aquilo que tinha à mão. O Novo Testamento, por exemplo, ele não encontrou algumas partes do Apocalipse, pegou da Vulgata, não é? Pegou o texto hebraico da Bíblia hebraica, já com o cano fechado só em hebraico. E aí fez a tradução. Essa tradução serviu de base para todas as línguas modernas, todas. E com o tempo começaram a se colecionar manuscritos, pesquisar manuscritos, arqueologias, paleontólogos começaram a descobrir novos pergaminhos e começaram a fazer um trabalho de tentar recuperar aqueles documentos e manuscritos que eram mais próximos do original. E aí descobriram variantes textuais do Textos Receptos, que era o texto que na terceira edição foi considerado o texto recebido do Espírito Santo, era o único. Então virou texto recebido, como sendo de Deus. E serviu de tradução para todas as Bíblias modernas. Já estavam traduzidas e agora eles começam a produzir o Novo Testamento com mudanças textuais de manuscritos mais próximos do original. Isso gerou um conflito muito grande. No início do século XX, as sociedades bíblicas se uniram e adotaram o texto crítico com as mudanças e começaram a alterar os textos das línguas modernas com as pequenas mudanças.
que uma Bíblia em português começou a colocar na nota do rodapé: esse texto não se encontra nos melhores manuscritos, e fazendo isso. MT, ela não é mais publicada. Final das contas, uma briga muito grande existe hoje. Aqueles que acham que o texto recépito é o texto sagrado, e se houve alguma modificação, quem fez foi o Espírito Santo. Então não deve buscar o texto original. Quando se busca o texto original, o texto se torna mais feio, porque com o tempo os escribas tinham a capacidade de melhorar a gramática do texto. Então ficou essa briga entre o texto crítico. Final das contas, hoje, com todas as pesquisas tentando descobrir e classificar mais de 4.000 manuscritos que estão localizados, datados, espalhados, classificados, estudados nos diversos museus e universidades do mundo, pegaram o texto Receptus, que Erasmo pegou ali, que sobreviveu à mão. Não há nenhuma mudança substancial que modifique a mensagem bíblica. As mudanças são textuais. Jesus Cristo, aparece Cristo Jesus, ou Senhor Jesus Cristo, são mudanças frágeis teologicamente. Isso é o grande milagre. Quer dizer, o texto foi preservado pela graça de Deus e a sua vontade. E hoje o homem, com toda a sua ciência, buscando o texto original, traz algumas mudanças interessantes, mas que não alteram o conteúdo da mensagem. A nova tradução, a nova NTH, a nova versão, não é isso? Não. Nova tradução na linguagem de hoje. É linda. Ela partiu do grego, é uma tradução excelente, que tinha como base o leitor. O leitor. Então é um trabalho muito bem feito. Eu comecei a fazer teologia no seminário teológico em São Paulo, na Faculdade Teológica. O meu diretor era Werner Kaicho, que era um dos tradutores. Você entrava na mesa da sala dele, estava com todas as Bíblias de todas as línguas, fazendo a tradução do Antigo Testamento. Trabalho muito sério, de homens e mulheres que se dedicaram para produzir esse texto. É um texto muito bom, só que dinâmico. Seminários hoje existem. E Deus precisa levantar homens e mulheres para continuarem esse trabalho. Assim como música, Deus precisa levantar homens e mulheres para voltar a compor, a ser autores de hinos para as nossas igrejas. Não é? Os batistas não têm mais a imprensa bíblica do Brasil. Faliu. Hoje não se encontra onde estão os direitos autorais das Bíblias produzidas pela imprensa bíblica do Brasil. Pastor Fernando Brandão tive um encontro e disse: nós não sabemos. Perdemos a século 21. E outras versões produzidas pela imprensa bíblica, não se tem notícia quem tem os direitos ainda, mas que não estão mais sob o poder da IBB. Mas deixa isso. A Nova Vida não tem a Bíblia Nova Vida, ela tem os comentários, não é? Da Nova Vida, mas o texto é da Sociedade Bíblica do Brasil. Vou pular aqui porque o mestre de exegese está aí, não vou falar sobre isso, o horário já venceu, não vou falar sobre isso, não vou falar sobre isso, não vou falar sobre isso, aí eu venho outra aula, não vou falar sobre isso. Bem, aqui eu termino. Gente, vocês saem 10 horas, então não reclama não, só um pouquinho. Ninguém me deu apito. Ninguém apitou. Eu vou encerrar aqui. Não existe. Por quê? A aula magna, ela deve despertar ao aluno vontade de estudar. Então aqui vocês não estão para aprender, mas para poder aguçar a vontade de aprender. Não existe coincidência semântica, os professores já falaram isso, de uma língua para outra. Não existe. Eu não posso pegar uma palavra de uma língua e jogar para uma outra e ter a mesma coincidência semântica. Não existe. O que acontece é uma linha de interseção. Um conceito de uma língua. Vamos lá, Isaac. Um vocábulo em grego tem um vocábulo em português, que são próximos, mas não estão juntos. Está vendo as duas esferas? Então existe um elemento de interseção
que é a coincidência semântica. Existem significativos peculiares da língua grega e temos significados da língua traduzida, língua portuguesa. Então, quando uma palavra sai de uma língua e vai para outra, significados novos são atraídos pela palavra da língua portuguesa. E conceitos que estão em grego desaparecem. Então, esse é o problema nosso. A melhor Bíblia hoje tem que ser escrita ainda, porque a nossa língua portuguesa é dinâmica. Novas línguas criam, novas palavras são criadas, novos conceitos, palavras são modificadas. Veja, por exemplo, o que acontece. Palavra logos, foi traduzida em português por verbo. No princípio era o verbo. Por que verbo? Primeiro, pela influência latina ainda. Muitas palavras na nossa Bíblia têm influência latina. Você já falou, na casa de meu pai, essa daí é português, deixa para lá, depois eu falo do latim. Logos, verbo, palavra grega, latina, verbum, logos é verbum. Só que em português, verbo é uma classificação gramatical, que indica ação. Mas não diz muito o que é logos, porque logos é assim, ó. Quando eu falo, eu sopro. É a palavra em movimento. Logos é a palavra criada. Principalmente a palavra de Deus, quando diz haja luz. O sopro flamejante de Deus é a palavra criadora. Quando sopra luz, surge a luz. Logos é a palavra criadora. Verbo não diz. Então, o que acontece hoje? O que aconteceu? A palavra logos se distanciou da palavra verbo. Não tem mais conexão. Estão separados. Então, as Bíblias modernas não usam mais verbo. Se a sua Bíblia é moderna, vai usar outra palavra. Que criou uma confusão entre os teólogos. Porque no princípio era o verbo, é homem, é macho, é Jesus, é o Senhor. Como é que pode ser uma palavra feminina? Não dá. Só que palavra também é uma classe gramatical. É uma palavra seca. Não diz sopro. Então não existe palavra em português para logos. O que vai acontecer? O aportuguesamento de logos. Daqui a pouco logos vai entrar no nosso dicionário. Como teologia, né? Já são radicais e prefixos. E aí pode ser que daqui a pouco, no princípio era o logos, e o logos era Deus, e todo mundo sabe o que é. Enquanto isso eu vou usar adjetivos. Palavra dinâmica. Palavra em movimento. É o exercício da tradução. Eu poderia usar a mesma palavra amor. A palavra em português, em 1 Coríntios 13, diz assim: eu posso falar a língua dos homens e dos anjos se não tiver amor. Mas como é que era antigamente? Não tiver o quê? Bíblias da década de 30, de 40? Caridade. Por que caridade? Latim, caritas, força latina. Mas amor, ágape, não tem nada a ver com caridade em português. Caridade é esmola. Então tirou a palavra caridade e colocou amor. Ágape hoje não tem nada a ver com amor. Tem a ver, e aí eu uso adjetivos: amor sacrificial, amor incondicional, amor. Eu preciso de adjetivos que desapareceram na minha tradução. Bem, vou ficar por aqui. Vou ficar por aqui porque abusei de vocês. Eu queria que vocês tivessem um semestre abençoador, de tal forma que a minha presença aqui é uma presença de outras questões, mas um professor questionou assim: quando um pastor diz, não prego teologia, só prego a Bíblia,
Começo a ficar tremendamente preocupado com o que suas ovelhas estão ouvindo. Se o pastor não está estudando, elaborando, construindo o seu sermão antes de pregá-lo. E hoje, mais fácil, né? Você dá o tema, dá o texto e a inteligência artificial prepara um lindo sermão. E começando até do jeito que você quiser. Meus queridos irmãos, você faz isso. 3 pontos e conclusão. Um pastor disse assim, eu preparo o meu sermão quando eu saio de casa e vou para a igreja. O Senhor fala e me dá um sermão e eu prego. A igreja ficou sabendo. O que a igreja fez com ele? Mudou a casa pastoral para 10 quilômetros de distância, para ele gastar mais tempo pensando no sermão. John Stott. Quanto mais alto for nosso conceito da Bíblia, tanto mais cuidadoso e consciencioso deve ser nosso estudo dela. Precisamos criar tempo para penetrar no texto até este entregar os seus tesouros. Somente quando nós mesmos tivermos absorvidos a sua mensagem, é que poderemos reparti-la com o próximo. Spurgeon. Aquele que cessa de aprender, cessa de ensinar. Aquele que não semeia nos estudos, não colhe no púlpito. Eu tentei colocar algumas centelhas, algumas imagens, para despertar no estudante a capacidade de que Deus tem lhe dado. Deus chamou você a isto, para expor a palavra de Deus. E isso se faz com suor, com esforço, com tempo, com sacrifício, com vontade, com prazer, com amor. Curve a sua fronte, feche os seus olhos. Ó Pai, derrama a tua graça nesse semestre aos estudantes. Dê força física, depois de um dia de trabalho, vir estudar, muitas vezes cansados, muitas vezes sem alimento. Fortalece o Senhor nesta hora, mas não tire o prazer de estudar a tua palavra nas diversas áreas acadêmicas. Fortalece a sua família que vai ficar em casa, esperando o retorno desse vocacionado. Que haja compreensão e força na sua casa, toda a provisão e a tua proteção no seu lar. Ó Pai, dê força espiritual para não perder a intimidade contigo, não perder a intimidade com a igreja, mas ter a capacidade de trabalhar uma parte acadêmica com responsabilidade. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.